Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 5. Se algum irmão chegou depois de eu ter avisado, nós estamos tendo eleição para oficiais na nossa igreja hoje. Então, se você não votou ainda, vá no gabinete pastoral e vote, né? Nós estamos tendo eleição para presbíteros e diáconos na nossa igreja hoje. João, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aí até ao versículo 5. Até o versículo 7. Capítulo 5 de Evangelho de João. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém. Ontem nós tivemos um evento aqui em nossa igreja, que foi o encontro das amigas. E as mulheres trouxeram algumas de suas amigas para estarem aqui. E foi um tempo muito precioso, muito bom, alegre, festivo. E ao mesmo tempo também uma oportunidade para falar e anunciar Jesus, né, àquelas que ainda não o conhecem como Salvador e Senhor. A amizade é algo tão raro, mas ao mesmo tempo algo tão precioso, tão valioso. E é em função da influência que amigos exercem sobre nós, os amigos podem ser uma bênção e uma verdadeira maldição também. Se você parar para pensar, você vai perceber que as pessoas frequentemente se metem em encrencas com amigos, não é? Às vezes você não está nem concordando muito com certas escolhas, mas às vezes você vai no embalo ou no empurrão, né, de algum amigo e se mete em encrencas, em situações complicadas também. Se é bom e necessário ter amigos, ainda que correndo riscos, pior é não ter amigos. Aqui nesse texto nós encontramos um homem que se queixa de não ter amigos. Esse homem tinha muitas infelicidades, mas certamente uma das maiores foi justamente essa, de não ter alguém na sua vida com quem pudesse compartilhar alguma necessidade. O texto diz, quando Jesus lhe pergunta: queres ser curado? A resposta dele é: Senhor, eu não tenho ninguém. Uma extrema carência. 38 anos vivendo naquela condição, sabe-se lá quanto tempo ali no tanque de Betesda, aguardando a possibilidade de cair na água daquele tanque, com a esperança de ser curado.
vivendo uma esperança debaixo de uma crença, mas que nunca lhe seria possível concretizar. E nas suas palavras ele diz: quando eu vou até lá, outro chega sempre antes que eu. Triste isso, muito triste isso. Existem 5 níveis de relacionamento. Acho interessante que uma das coisas que nós aprendemos com Jesus em relação à amizade é que somos nós quem escolhemos quem nós queremos perto. Quem você quer perto de você é você que escolhe. É você que escolhe. Jesus, ele tinha níveis diferentes de relacionamentos com as pessoas. A Bíblia nos diz que Jesus, ele escolheu 12 para andarem com ele. Jesus, ele escolhe 12 para estarem mais perto que ele. Esses 12 não foram os únicos discípulos. Jesus tinha outros seguidores. Em certa ocasião, ele envia 70 para uma missão de pregar o reino na região. Haviam outros discípulos, mas Jesus escolhe 12 para estarem mais perto dele. E desses 12, 3 estavam mais perto que os outros, que são Pedro, Tiago e João. Se você observar, os momentos mais especiais, vamos assim dizer, ou em momentos muito específicos, Jesus, ele chama não os 12, mas ele chama esses 3 para estarem com ele. Em um destes momentos muito especiais foi o monte, a transfiguração, no Monte da Transfiguração. Lá em cima estavam os 3, Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, havia um que estava mais perto dele, que era quem escreveu esse livro, esse evangelho, o Evangelho de João. João foi e é conhecido pelos teólogos como o discípulo amado. Parece-nos que João, ele absorveu com mais profundidade e sensibilidade o amor de Deus. João tem uma linguagem muito amorosa. João fala muito do amor de Deus. E é a João que, quando Jesus está lá na cruz e ele olha a sua mãe, Maria, lá de cima, ele se volta para João, o discípulo, o apóstolo, e diz a ele, para ele cuidar de sua mãe. E Maria vai morar em Éfeso com João, aonde ela congregou na igreja dos Efésios. A igreja também há níveis de relacionamento. Você não se relaciona com todos. Você sequer conhece todos. Mas quem escolhe quem vai ficar perto de você é você. É você quem escolhe quem você quer perto. É você quem escolhe quem quer um pouco mais distante e quem vai ficar mais distante ainda. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Jesus tinha um grupo de discípulos que estavam mais próximos. Jesus tinha 12 que estavam mais próximos. Jesus tinha 3 que estavam mais próximos. E Jesus tinha João que estava mais próximo. Há níveis diferentes de relacionamentos. E nós precisamos entender isso. E ao entender isso, isso nos ajuda a não ter expectativas erradas em relação a todos. Há 5 níveis de relacionamento, segundo alguns orientadores. Eles dizem que um desses níveis, o nível 1, é o nível casual,
Ou seja, aquele contato involuntário, aquelas pessoas que você encontra na rua, que você está próximo dela ali no mesmo ônibus todas as manhãs, aquela que você encontra no elevador, pessoas casuais. Existem outros que são os conhecidos, nível 2, pessoas que sabemos alguma informação sobre ela. Vão um pouquinho além do casual. O casual você nem conhece o nome, você só discerne pela fisionomia. Mas o nível 2, os conhecidos, são aqueles a quem você já sabe alguma coisa, você sabe o nome, você sabe aonde mora, você sabe talvez a igreja que ela congrega, você tem alguma informação sobre ela. Terceiro nível, os colegas, ou seja, colega é quem nós temos alvos comuns, nós seguimos alguns projetos mútuos, nós temos algumas conexões. Não temos muita intimidade, mas nós somos colegas. Caminhamos na mesma direção. Temos alguns objetivos em comum. Quarto nível, amigos. Ou seja, aqueles em que nós temos algum tipo de compromisso, especialmente o compromisso de desenvolver o caráter dele. Aqueles a quem nós temos alguma liberdade, até mesmo para corrigi-los. Amigo não é aquele com quem nós simplesmente damos risadas juntos. Amigo é aquele que nós temos alguma liberdade para brincar, mas nós também temos alguma liberdade para chamar a atenção, né, para corrigir. O amigo está muito distante do casual, o amigo está muito distante do conhecido e do colega. Amigo é alguém mais próximo. E o quinto nível, amigos íntimos, que são mais raros e que leva anos para se consumar. Pessoas com quem nós compartilhamos nossas intimidades mais profundas. E isso é algo muito raro. Amigo, para mim, é aquele que está disposto a desenvolver o meu caráter. Aquele que está disposto a trabalhar em áreas negativas, ajudando-me a corrigi-las e a estimular áreas positivas na minha vida. Isso é amigo. Isso é amigo. O amigo, ele trabalha em áreas negativas, ajudando a corrigir, e o amigo trabalha nas áreas positivas, estimulando essas áreas positivas. O que se exige de um amigo? Mas me permita fazer uma pergunta. Quem aqui tem amigo? Quem tem amigo aqui? Olha, coisa boa, hein? O que se exige de um amigo? Me permita fazer uma outra pergunta. Você é amigo de alguém? Você é amigo de alguém? Uma das coisas que se requer de um amigo é uma boa comunicação. Tá? A comunicação é essencial a um relacionamento. Enquanto nos comunicamos de forma aberta e honesta, nosso relacionamento cresce e amadurece. Há duas coisas a se aprender aqui. Uma delas, aprenda a compartilhar quem você é. Nesse período de luta com esse problema de saúde, a tendência do homem, às vezes, é se fechar. Né? O homem lida com crise de maneira diferente de mulheres. Né? A mulher, quando ela está numa crise, ela
por necessidade, ela tem necessidade de falar. Ela quer falar. E o homem não. O homem, ele tem necessidade de pensar. Então a tendência do homem, quando ele está com algum tipo de problema, é ficar quieto. E as mulheres às vezes não entendem isso. Geralmente as mulheres, quando veem o homem quieto, a primeira pergunta que fazem a ele é: o que você está pensando? O que você tem? Algumas mulheres entram em crise até, por causa disso, por causa da quietude do homem. Mas o homem tem necessidade, diante de crises, de ficar quieto. Porque o homem ele tem necessidade de pensar na crise e não de falar na crise. E quando eu estava passando esse período aí, né, de incerteza em relação à minha saúde, a minha tendência é ficar quieto. Eu já sou quieto. E alguns colegas, né, preocupados comigo, começaram a me cutucar. Né? E eu cheguei a falar para alguns, se aquiete, né? Uma hora dessa eu falo. Não é? Existem problemas aqui na minha mente. Eu tenho realmente algumas crises no meu coração em relação à minha vivência. Né? Tem um momento certo para se comunicar. Tem a hora certa para se falar. O importante, às vezes, é você estar do lado. E isso, para mim, fez diferença. Algumas pessoas se aproximaram e se mantiveram do lado. Às vezes, o simples fato de você ter dito: pastor, estou orando pelo senhor, isso já fez uma diferença em algum momento desses dias. Você saber que tem pessoas observando você e acompanhando você na sua crise. Se você observar a história de Jó, você observa algumas ricas lições na história de Jó. E uma delas é o silêncio dos seus amigos. Às vezes, o ser amigo, o só estar com, já faz uma enorme diferença. Quando os amigos de Jó vão visitá-lo, eles ficam alguns dias simplesmente sentados junto a ele, sem abrir uma palavra na boca deles. Eles simplesmente ficaram em silêncio ao lado de Jó. Isso faz diferença. E uma das coisas que nós precisamos aprender é aprender justamente o compartilhar. Mas o compartilhar no momento certo. E nós precisamos entender o outro lado, e precisamos entender o nosso lado também. Mas é importante você dizer para alguém, em algum momento, o que você pensa, o que você sente, o que você valoriza, o que você ama, o que você estima, o que você odeia, o que você teme, o que você deseja, o que você crê, o que você se dedica. Em algum momento é importante você abrir seu coração para alguém. É importante você dividir. Em algum momento é importante. Eu me lembro de uma senhora que estava num acampamento que eu estava pregando em uma cidade lá foi em Cuiabá, Mato Grosso. E eu preguei numa noite, e depois do culto ela me procurou e disse: pastor, eu queria muito conversar com o senhor arruma um tempinho para conversar comigo? Eu falei: agora, vamos agora. E nós nos afastamos um pouquinho, sentamos e ela começou a me contar a história dela, uma história muito difícil, muito triste. E quando ela terminou de falar, já em lágrimas, ela chorava e falava pausadamente. Depois que ela me contou toda a história,
a primeira pergunta que me veio à mente para fazê-la foi: há quanto tempo você carrega isso no seu coração? Porque o choro dela era um choro de dentro, um choro doído. E ela me disse: pastor, tem 28 anos. E a segunda pergunta que eu fiz a ela: você já compartilhou isso com alguém? Ela falou: não, o senhor é a primeira pessoa com quem eu falo sobre isto. E eu pensei: meu Deus, quanta dor essa mulher carregou durante tantos anos, sem ter alguém para dividir, para compartilhar. Isso é muito doído, isso é muito doído. Isso é patológico. Isso desencadeia muitos tipos de males, não só nas emoções, mas na saúde física. Isso psicossomatiza. As nossas emoções nos levam a doenças físicas, por conta de certas coisas que guardamos no nosso coração tanto tempo. Aprenda a compartilhar, mas com prudência. Aprenda a trabalhar através das diferenças também e conflitos. Porque relacionamento é complicado, relacionamento não é 100% tranquilo. Vira e mexe, você escuta algo que você não gosta. Vira e mexe, você estranha algo do outro. Aprenda a trabalhar essas diferenças, né? Sem agressão. Nós podemos optar por agredir e podemos optar por dialogar, por conversar. E nem sempre a gente vai falar o que é certo, nem sempre nós vamos sermos entendidos pelo outro. Mas a gente precisa valorizar aquela pessoa. Eu acho bonito a atitude de Jesus com Pedro. Jesus avisa Pedro que ele haveria de negá-lo. E Pedro, apesar de avisado, ele comete o erro. Ele realmente nega Jesus. E ao negar Jesus e o galo cantar, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se encontram. E os evangelistas dizem que Pedro então sai da presença de Jesus e vai chorar amargamente. Jesus morre, é sepultado. E Pedro, nesses 3 dias, vive uma crise profunda. Pedro resolve voltar para o mar da Galileia. Pedro resolve voltar para o passado dele. Ele era pescador. A vida dele era às margens do mar da Galileia. Pedro resolve voltar no tempo e tentar levar a vida adiante. Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro. Eu acho bonito demais isso. Porque uma das lições que nos ensina o exemplo de Jesus é que Pedro errou. Mas Jesus não desiste de Pedro. Pedro é confrontado novamente por Jesus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes e Jesus agora ali às margens do mar pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E depois dele responder: tu o sabes, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Jesus então diz a ele: então pastoreia minhas ovelhas. Ou seja, o erro de Pedro não foi suficiente para que Jesus desistisse de Pedro.
às vezes nós desistimos fácil. E uma conversa honesta, sincera, talvez seja o suficiente para que um relacionamento não se perca por falta de incompreensão e de humildade, de um lado ou de outro. O que é que se exige de um amigo? Uma boa comunicação. Mas uma das coisas preciosas de um amigo é a capacidade de confiar nele. E eu digo para você, há algo muito urgente nessa questão. E eu vou perguntar para você. Você é confiável? Se seu amigo, que se revela amigo a você, te contar algo muito pessoal dele, você é do tipo que guarda segredo ou você é do tipo que sai contando pelas vizinhanças o problema do seu amigo? Você é confiável? Eu sei de pastores que ovelhas contam o seu problema para ele e ele traz para o púlpito e conta para a igreja toda. Eu sei de crente que ouve o problema do outro, aí na reunião de oração ele começa a falar do problema do irmão na sua oração. Você é do tipo que seu amigo pode te contar algo, na certeza de que você consegue lidar com isso, com sabedoria, guardando isso para você? Isso é algo que nós precisamos aprender. E é algo necessário. Uma das coisas que também precisamos como amigos e que se exige de nós, além de uma boa comunicação, é sacrifício e compromisso. Relacionamento requer uma dose de sacrifício. Relacionamento exige tempo, programa, atividade, talvez até pertences. Algum tempo atrás, eu não estava bem um dia, e eu mandei uma mensagem para 6 pessoas. Uma mensagem curta. Eu disse apenas, eu não estou bem. Ore por mim. Só isso. Mandei a mensagem. 2 dessas pessoas não são crentes. 5 são. A mensagem chegou até eles. Uma pessoa não disse nada. Não me deu retorno. Não disse, eu vou orar pelo senhor. Não me deu um versículo. Não me disse nada. Simplesmente visualizou a mensagem e não disse nada. Uma pessoa mandou uma frase. Deus no controle. Só isso. Outra pessoa disse, vamos orar. Outra pessoa disse, fique firme, pastor. Duas pessoas me disseram o que aconteceu. Quer conversar. Qual o problema de dizer Deus no controle? Nenhum. Não tem problema nenhum você dizer Deus no controle. Qual o problema de você dizer vamos orar? Nenhum. Vamos orar. Qual o problema de você dizer tenha fé?
Nenhum. Precisamos ter fé. Mas seja sincero, de todas essas frases, qual foi a frase que você achou que mais me fez bem? Se você pensou, o que aconteceu, vamos conversar, quer conversar, você acertou. Para mim, essa declaração fez mais diferença. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não tem problema nenhum se alguém te procurar em algum momento, falando de não estar bem, e procurar você. E você dizer a ela, Deus no controle, meu irmão. A única coisa que eu digo para você é, vá além disso. Diga Deus no controle, mas diga a ela, vamos tomar um café junto? Diga Deus no controle, mas diga, posso passar aí para a gente conversar? Diga tenha fé, mas diga, posso orar com você agora? Não fique só no jargão, vá além da frase. Se uma pessoa estiver em crise, e estiver pensando em suicídio, talvez ela precise muito mais do que simplesmente uma frase. Relacionamento requer sacrifício, compromisso. E isso exige tempo, exige atividade, exige ação. E às vezes até pertence. Às vezes alguém conhecido seu está passando por alguma necessidade específica. E você pode comprar 1 quilo de arroz e levar para ele, pode comprar uma cesta e levar para ele. Às vezes o que vai fazer diferença não é simplesmente orar, mas é algo material, físico. Isso é amizade. Amizade requer comunicação, requer compromisso, sacrifício. Requer aceitação e respeito. Aprender a aceitar a pessoa como ela é, suas limitações, buscando sabiamente ajudá-la a melhorar no que é possível, sem violar sua personalidade. Aprender a respeitá-la. Mas com toda certeza, a amizade requer confiança e lealdade e encorajamento. Você é uma pessoa que encoraja os outros? Você é uma pessoa que encoraja os outros? Que anima os outros? Provérbios 27, verso 9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Mas a amizade requer também alguns cuidados. E eu vou dizer rapidamente alguns deles. Primeiro, examine bem que tipo de pessoa ou com que tipo de pessoa você está se relacionando. Talvez, dados os riscos, seja melhor você não investir naquela amizade e se aprofundar. Dependendo do tipo de pessoa, você terá discernimento para ver em que nível você deverá ter um relacionamento com ela. Lembra daqueles níveis?
dependendo do caminhar com aquela pessoa, você tem suficiente discernimento para entender em que nível ela deve estar na sua vida. Talvez ela precise estar lá, um pouco mais distante, não tão próximo de você. Cuidado. Cuidado com os interesses dos seus amigos. Cuidado. Lembre-se que entre os 12 discípulos de Jesus havia um Judas Iscariotes, que Jesus permitiu estar perto dele, mesmo sabendo que os interesses de Judas eram diferentes. Cuidado com os interesses daqueles que se aproximam de você. Cuidado com os conselhos de seus amigos. Lembre-se de Roboão, filho de Salomão, que deu ouvidos a seus amigos da juventude para endurecer na liderança do povo de Israel, de Judá. E por conta do seu endurecimento, da sua palavra dura sobre o povo, ele rachou a nação no meio. Cuidado com os conselhos de seus amigos. Mas seja um amigo. Tem muita gente precisando de amizade. Seja um amigo. Se disponha a ouvir. Se disponha a ser bênção na vida de outros. Seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Você é um bom ouvinte? Você é do tipo que para ouvir? Você já conversou com alguém que você está conversando com ela aqui, ela está olhando para o teto, ela está olhando, né, você está assim frente a frente com ela, mas ela está olhando lá para cima? Você é do tipo que olha nos olhos? Você é do tipo que dá atenção para ouvir? Você é do tipo que para de falar para escutar? Seja um bom ouvinte. Ouvir significa envolver-se com a pessoa mental e emocionalmente. Não seja possessivo em relação às suas amizades e seja verdadeiro. Que Deus os abençoe. Possivelmente você já errou, como eu já errei. Que Deus nos abençoe a sermos melhores amigos e a caminharmos juntos. Que Deus nos abençoe. Mas entenda uma coisa, de todos os amigos que eu e você precisamos ter, Jesus precisa ser nosso melhor amigo. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador, mas Jesus também precisa ser nosso amigo. Eu e você precisamos abrir nosso coração para Jesus, com total liberdade. Ele nos escuta em segredo, Ele ouve o nosso coração e Ele nos conhece profundamente. Jesus quer-nos próximos dEle. Jesus quer-nos próximos dEle. Não fique distante. E se você está distante, se aproxime de Jesus, sem medo. Jesus é misericordioso, mesmo que você já tenha errado tanto na vida. Jesus é perdoador. Jesus perguntou a esse homem, queres ser curado? E eu acho tão estranho essa pergunta, a princípio, não é verdade? Porque Jesus o conhecia seu coração. Jesus sabia. Ora, um homem naquele lugar, há tanto tempo lá, esquecido,
Qual era o maior desejo desse homem? Ser curado. Mas Jesus mesmo assim pergunta a ele: queres ser curado? Eu acredito que um dos motivos de Jesus ter feito essa pergunta é porque, às vezes, as pessoas sabem que estão doentes, mas não querem ser curados. Querem ficar do jeito como estão. Às vezes as pessoas sabem do que precisam, mas não querem. E você precisa de Jesus para ser curado. E Jesus foi a cura para este homem naquele dia. Assim como Jesus pode ser a cura para você hoje, aqui. Para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. A vida desse homem não foi mais a mesma após esse encontro com Jesus. E a sua vida hoje pode não ser mais a mesma por causa do seu encontro com Jesus neste lugar. Vamos orar? Feche os olhos. Vou dar um tempinho para você pensar. E se nós fecharmos os nossos olhos, isso vai ajudar você a pensar. Porque na verdade eu quero que você esqueça que há pessoas aqui do seu lado. Imagine-se apenas você e Jesus neste lugar. Talvez hoje seja um momento para você chegar para Jesus e pedir perdão pelos teus pecados. Talvez hoje seja o momento de você confessá-lo como seu Salvador e Senhor. Talvez hoje seja o dia de uma decisão pessoal sua, de segurar nas mãos de Jesus e começar uma caminhada, um relacionamento mais pessoal e íntimo com Ele. Hoje é o dia do distanciamento ter seu fim e você está perto de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por pessoas que o Senhor coloca na nossa caminhada para nos abençoar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que em anos passados o Senhor usou para nos abençoar. Pessoas que fizeram diferença no que falaram, no que fizeram por nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que hoje nós temos próximos a nós. Ó Deus, continua a nos livrar de más amizades, de maus relacionamentos. Continua, Senhor, a nos livrar do mal e de pessoas más. E continua a agir no nosso coração para nos tornar pessoas melhores, para abençoar a vida de outros também. Obrigado, Pai, pela pessoa de Jesus, nosso melhor amigo. Obrigado, Pai, por tê-lo como nosso Senhor, mas como alguém próximo a nós. Obrigado pela promessa de que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa companhia, nosso bom pastor. Ó Deus, se há pessoas aqui que se sentiam sozinhas, abrace-as nessa hora, Senhor. E em nome de Jesus, permita que aqueles que ainda não confessaram ao Senhor como Salvador e Senhor, que nessa noite isso aconteça. E que essas pessoas encontrem seus braços abertos, Senhor, e sintam e creiam no Teu amor. E que o Evangelho faça sentido na mente e no coração delas. Transforme suas vidas.
Enche-as da tua presença. Desfaz toda a obra do mal, Senhor, nas suas vidas. Glorifica o teu nome, fazendo um novo milagre na vida dessas pessoas. Louvamos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.